A paz e graça, irmãos. Quero agradecer a vocês que estão aqui, clicaram nesse vídeo, estão aqui assistindo, porque vocês sabem que desde o começo do nosso canal, desde o nosso canal anterior, nós sempre fazemos nosso vídeo com o intuito de crescer na palavra do Senhor. Primeiramente nós, porque enquanto fazemos o vídeo, fazemos pesquisas, nós estudamos, aprendemos, não é mesmo, Fábio? Verdade, né? Crescemos e, como consequência, quando postamos vídeo, vocês também assistem ele, vão aprendendo. E como não é diferente, porém de uma maneira um pouco mais intuitiva, o vídeo de hoje queremos convidar vocês para entrar na nossa casa. Aqui vai ser como uma roda de conversa, vamos apresentar a Bíblia, a Palavra de Deus, como sempre fazemos, mas de uma maneira mais reflexiva para vocês. E vai englobar, hoje em dia, o tudo. Esse vídeo vai englobar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Exatamente. Mas, para não demorar muito, vamos ao vídeo. Irmãos, antes de tudo, queria apenas esclarecer que o nosso intuito nunca foi denegrir alguém, instituição, ou alguma coisa parecida. Sempre foi crescer na palavra, espalhar a palavra do Senhor, para podermos juntos nos encontrar naquele grande dia, para podermos ter uma melhor discernimento espiritual na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. E, como eu já tinha dito, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Ele vai abordar qual o rumo que o nosso planeta, o nosso mundo está tomando, principalmente com relação às pessoas, às nossas atitudes. Não é mesmo, Fábio? O que o senhor pode acabar falando desse tema? Como o irmão Jonathan tem falado, né, e nós durante a semana temos conversado em fazer um vídeo diferente hoje, justamente, irmãos, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com responsabilidade, certo, Jonas? Sim. Ou seja, tudo que nós formos fazer, nós temos que ter início, meio e final, certo? Nós temos que ver o início, como nós se reunimos aqui e tentamos passar para vocês uma mensagem de Deus, e ver o de hoje, o vídeo de hoje, é onde nós estamos, para onde estamos indo e o resultado final, para onde nós estamos indo. Como o irmão Jonathan mesmo falou, nós nunca tivemos a intenção de denegrir imagem, como nós já ouvimos até pastor falando que ele se preocupava da forma que eu criava meus filhos, que da forma que nós estamos fazendo está errado, mas eu não vejo erro nisso, né? Nós sempre não tá apontando o erro das pessoas. Hoje, quando você prega a verdade, você se passa como uma pessoa que está apontando o erro das pessoas. Por quê? As pessoas nós vivemos no erro. Aí tem uma pessoa que quer se destacar. A sair daquele erro, ele se passa a ser uma pessoa inconveniente naquele ambiente, certo? Mas voltando ao nosso assunto, se nós não colocar em prática tudo que aprendemos e analisarmos o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo, qual o intuito de Deus ter reunido nós aqui, qual o intuito de Deus ter colocado nós no mundo, qual o intuito que Deus criou todas as coisas. Jonas, o que você poderia falar sobre essa conversa? Isso é uma grande verdade, porque tem muitas frases, já que o senhor falou disso, de falar o que nós estamos fazendo e dizer neste vídeo qual o caminho que nós estamos trilhando. Primeiramente, nós temos que ver para que nós fomos feitos. Para quê? Nosso propósito, já que o senhor falou de que nós estamos no meio e vamos falar do fim, vamos falar do começo. Por que Deus nos criou, como o irmão Fábio disse? Aqui em Gênesis, irmão, que é o começo de tudo da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte: E disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Irmãos, o que você dá para ver nesse capítulo e versículo é: o homem, que aqui inclui homem e mulher, foram feitos para dominar e cuidar de tudo o que existe na terra, de tudo o que foi feito por Deus, todas as suas obras. Porém, nesse caminho que nós estamos trilhando, irmão Fábio, você perguntou o que nós estamos fazendo, hoje em dia nós desenvolvemos muitas coisas. E essas coisas, irmãos, estão saindo do nosso controle. E na verdade elas não estavam no nosso controle. Elas nunca Esteve, né, Jonas? Nunca estiveram no nosso controle. Eu vou dar 5 itens globais que participam da nossa vida e a gente não percebe que está saindo de todo o nosso controle. O primeiro item é uma coisa que está nos... Esses itens, Jonas, irmãos, esses 5 itens, imagina, vou dar um exemplo a você. Hoje na Terra, esses 5 itens são como, imagina, de uma forma que vocês entendem, são como 5 crianças. 5 crianças levadas, bem levadas, imagina aquelas 5 crianças levadas, sem nenhum pai em casa. Sem nenhum pai em casa, sem nenhum responsável. E cada um com a faca mais cortante que existe. Cada um com uma faca, fogo, espada, dentro de uma casa trancada. O que vocês imaginam que essas 5 crianças, sem nenhum controle de uma pessoa adulta, iria fazer? Não é isso que você queria fazer sobre 5 itens que existem nessa terra, né, Jonas? Sim, esses itens nós não temos controle, porque são muitos característicos. Então, nós temos que perceber. Primeiramente, o primeiro item que o irmão Fábio falou, a primeira criança, vamos dizer assim. A primeira criança dessa casa, que é o nosso mundo, o nosso lar, nosso primeiro lar, é a internet. A internet não tem controle mais, né, Jonas? Porque se você for ver hoje em dia, eu posso criar 300 contas no Instagram e falar o que eu quiser em cada uma delas, que as pessoas vão ver, porque é público. Todas as pessoas têm direito de ver o que está na internet e você pode divulgar o que você quiser. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa completamente aleatória. A internet ela conseguiu facilitar muita coisa, incluindo o que é ruim. Conseguiu fazer com que pedófilos, pessoas que têm más intenções, criminosos, conseguissem ter mais facilidade para cometer os seus crimes e nem ser encontrado, até porque tem várias plataformas que você pode usar, você não precisa nem se cadastrar, então ninguém sabe nem o seu nome e você pode fazer a maior atrocidade possível. Ou seja, a internet hoje é uma terra sem lei, né, irmãos? Porque nós tínhamos um canal que pregava o evangelho, dessa mesma forma aqui, nós fomos cancelados, perdemos todos os vídeos. Tem pessoas que postam que supostas pessoas morreram, colocam uma foto bem pequenininha da verdadeira vítima e colocam um famoso para chamar a atenção de vocês, para vocês verem, pensar que foi aquele famoso que morreu. Aí abre, eles vão ter visualização com mentiras. E não é só isso, seu filho está trancado ou num canto que você não sabe nem o que ele está vendo, nem com quem está conversando, ou seja, a internet é uma das crianças que é, infelizmente, uma terra sem lei hoje no nosso planeta. Qual a outra explicação, Jonas? A outra explicação é a outra criança dessa casa que está solta pelo mundo. Tem que ter uma explicação muito complicada, porque são as drogas. As drogas, né? Só que se você for ver hoje em dia, existe uma coisa chamada cannabis, que é uma planta, e ela é utilizada como remédio. Porém, outras pessoas, irmão Fábio, usam essa cannabis para enlouquecer as pessoas, entorpecer, e as pessoas ficarem... E lucrando com isso. E as pessoas ficarem alucinadas. Fazendo neurológica. Ela... E só um detalhe que o irmão Jonas falou,
sobre a droga saindo do nosso controle. Você pode pensar em quando que a droga esteve no nosso controle. Só para você entender, a droga, o remédio também é considerado uma droga, porque ele vai estar causando uma reação, estimulando uma reação do seu corpo. Por exemplo, uma pílula de vitamina C, cannabis, né, Jonas? de pirona. A própria cannabis ela é usada com pessoas que têm uma doença muito séria, como é conhecida popularmente como epilepsia, né? Ela ajuda as pessoas sobre essa doença e no mesmo momento essa própria cannabis os caras usam como maconha. Sim. Pra, como você falou, como ficar alucinado, né, Jonas? Ou seja, existem casos e casos do utilizo dessa planta. E como está dizendo ali, muitas pessoas falam, né? Do remédio ao veneno só depende da dose, né, Jonatas? Porque é basicamente o mesmo ingrediente. Como o Fábio acabou de falar, a planta da cannabis pode ser usada para tratar doenças sérias, mas você vai no laboratório, muda uma coisa ou outra e virou um dos maiores malefícios para pulmão e cérebro que existem. Ou seja, essa é mais uma criança solta no nosso mundo que Deus fez e Deus deu essa planta para que nós soubéssemos manusear ela para cura de pessoas e as pessoas mal intencionadas usam para pessoas ficar dependentes daquilo. As pessoas destruir famílias, as pessoas destruir sua casa, seus irmãos, sua mãe, por causa de uma simples planta, irmão. Esse é um dos poucos exemplos que nós estamos dando de 5 crianças dentro de uma casa sem nenhuma pessoa responsável. É uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você desce nessa Vai areia. ficar preso. Qual a outra criança, Jonas? Para o vídeo não ficar tão grande. Só dando um exemplo, aí vocês vão pesquisando e vão ver realmente aonde, que caminho nós estamos indo, né, Jonas? Irmão Jonas falou de mexer com plantas. As pessoas brincam com isso. E as pessoas hoje em dia estão brincando com o clima. O clima. Essa é outra criança, Jonas? É outra criança. Porque hoje em dia, se eu crio uma horta, eu peço para o irmão Fábio, dou dinheiro para ele, e ele vai com um avião no céu assim, ó, para chover na minha horta. Porque eu preciso plantar arroz e feijão e ganhar dinheiro. Aí eu dou um dinheirinho pro irmão Fábio, ele faz isso para mim. Só que uma hora isso sai do nosso controle. Dando um exemplo do que o irmão está falando, diz de sair do controle, vamos dar um exemplo um pouco mais leve. O maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo, a mais recente foi num país muito quente, que é o Catar. Eles têm temperaturas muito elevadas. Então o que eles fizeram? Desenvolveram a tecnologia de vaporização que vai criar uma nuvem artificial para poder dar uma amenizada no clima. Eles conseguem também controlar a temperatura pelos estádios com vários ar-condicionados. A própria nuvem deles também se junta com outras nuvens que conseguem chover. Então eles já conseguiram dar um controle no clima. Outro exemplo também é uma máquina que, segundo os Estados Unidos, não é mais utilizada desde 2015, mas não é muito confiável, que é o HAARP, que é uma máquina que, segundo eles, faria estudos do clima na iosfera, que é uma coisa entre 60 e 1000 km de altitude. Eles estudariam as mudanças climáticas e como controlar essas mudanças climáticas nessa altitude. Supostamente eles não eram utilizados desde 2015. Mas mas como é algo que uma universidade e 2 das principais forças de defesa financiavam, não é muito confiável acreditar que eles pararam de usar. É verdade, né, João? E só falando para os irmãos, nós estamos dando uns poucos exemplos do que o caminho que nós estamos tomando, né? Que Pelo menos os mais conhecidos. Que os seres humanos estão tomando para a decadência mundial. Decadência mundial e até do cristianismo também, irmão. Qual a outra criança? A quarta criança indomável nesse mundo. Vocês que chegaram agora nesse vídeo, nós estamos usando o termo criança, porque bem no começo do vídeo nós demos um exemplo. Que o mundo é como se fosse 5 crianças sem controle dentro de uma casa. E o armadas com facas cortantes. E é como o mundo está usando as coisas que Deus nos deu para nós usar por bem, nós estamos usando por mal. Qual a outra
outro item, Jona? Outra criança solta no mundo? A próxima criança são os armamentos mundiais. E agora? Os equipamentos bélicos. Isso aí é um tema um pouco mais complicado, porque quando você vai ver, os equipamentos bélicos, como os revólveres, foram criados para serem utilizados em guerras, para a nação poder se defender. Foi esse o intuito quando os chineses criaram as armas bélicas. Porém, elas se espalharam muito rápido e hoje em dia ela é uma coisa muito banal que é utilizada. Muita gente anda por aí com arma se ela tiver permissão para ter o porte e, dependendo de como é a cabeça da pessoa, ela pode acabar utilizando para ferir ou até mesmo matar muitas pessoas, o que aumentou o índice de homicídio. Teve até um caso de um rapaz que ele foi preso, foi migrante nos Estados Unidos, que ele simplesmente puxava o revólver e matava quem olhasse para ele. Não quem olhasse cara feia, quem olhasse debochando, simplesmente olhar de relance e depois virar. Ele basicamente pegava e matava a pessoa, simplesmente puxando o revólver dele. E, segundo alguns dados, o tráfico de armas é um dos mais lucrativos do mundo. Então você pode ver que realmente saiu muito do controle. Era apenas para ser usado pelas forças de defesa. E hoje qualquer maluco consegue, de alguma maneira, uma arma dessa e botar medo em pessoas de bem. E você vê, Jonatas, que o armamento, as coisas são tão sérias que eles gastam tanto dinheiro com armamento que hoje passou a ser lucrativo uma guerra num país. Por quê? Se acontece uma guerra em qualquer um país, aqui as coisas começam a ficar mais caras, eles falam que é devido à guerra. Aí eles começam a lucrar mais. Ou seja, a morte de uns traz dinheiro para os outros. E eles pensam que dinheiro é tudo nesse momento. O dinheiro, tirando de você pagar suas contas, o dinheiro hoje não resolve mais nada. As coisas estão muito fora de controle. Até porque antigamente as pessoas estavam tão fora de controle, meu Fábio, que antigamente as pessoas usavam facas para cortar legumes, fazer essa comida. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa anda com a faca na rua para matar as pessoas. Bem lembrado. Uma coisa que nós podemos fazer, mas nós não fazemos. Bem lembrado. As pessoas antigamente usavam, ou hoje também, né? Sempre a faca tem uma utilidade boa para você se alimentar em casa, mas as pessoas usam para tirar a vida de outro, né? E a outra, para nós fechar esse vídeo, Júnior, maravilhoso, qual é a outra situação que nós estamos vivendo? A última criança. Essa última criança até me arrepia. Essa última criança solta pelo mundo me arrepia. É uma criança muito perigosa. O nome dessa criança é religião. Irmãos, o vídeo começou. Sinceramente, o vídeo começou. Agora, mais sério do que nunca. Porque não existe uma arma mais letal que a Bíblia. Você pode... Ou algum outro livro religioso que você coloca fundamentalismo. Existem vários livros. Esses livros aqui só servem para quê? Para você aprender a falar com as pessoas, aprender conhecer história de pessoas que passou a vida inteira e escrever um livro desse aqui, ou seja, em média 60 anos, né, da vida, aí passa num livro desse aqui e você lê em horas. Uma pessoa como lê bastante como o Jonatas, ele lê isso aqui em horas. Aí vai ver pessoas que teve a vida em 60 anos e ele leu em 2 horas. Essa é a diferença. Mas esse livro aqui é a arma mais letal do mundo. E ela, por ser um livro antigo, mais atual hoje, ela explica até o que está acontecendo no nosso meio hoje, né, Jonas? Qual a quinta criança, Jonas, que você falou que não tem controle mais? Religião. Porque você pode utilizar essa arma para qualquer coisa. Você pode, se você pegar uma Bíblia, fazer uma imprensa, criar uma Bíblia, tirar algumas vírgulas e alguns pontos, você criou uma coisa para você mesmo. Um império para você mesmo. E você não precisa nem dar um único disparo. Você só precisa pregar e distorcer. O resto as pessoas vão fazer em seu nome. Você vê o comércio, irmão. Melhor, em nome de Deus, distorcidamente. Você vê o comércio, irmão, no YouTube, no Instagram, muitas pessoas dando risada da religião, dando risada principalmente do cristianismo. Que o cristianismo que se diz estudar a Bíblia. Na realidade ele não estuda.
ele chega num lugar que ele se sente bem e o que um camarada analfabeto bíblico começa a falar e ele vai por aquilo ali. É o que acontece. Está muito banalizado. O evangelho hoje está banalizado e eu não quero cooperar com isso. Nem espero que vocês, irmãos, não cooperem com essa banalização do evangelho hoje. Religião, quando ela nasceu, ela tinha o intuito de religar. O que quer dizer religião? Religar. Religar porque o homem foi desligado de Deus. E quando Jesus veio, ele serviu de point, ele serviu de religação. Só que quando nasceu ali no ano zero, né, Jonathan? Sim. Ali, aí vem até o ano de hoje, que é 2000 e poucos anos, como que chegou esse evangelho? Distorcido do jeito que as pessoas querem. Como é que esse evangelho chegou, Jonas? Esse evangelho, irmão, chegou distorcido como muitas pessoas da história queriam, porque se agradavam em ouvir aquilo da forma que queriam. Tem uma frase de um filme que ele usa a Bíblia como uma flecha apontada para os corações das pessoas fracas de mente, ou seja, para dominá-las e usar a seu favor, para criar um império. E você vê, né? E você, Jonathan, o que você vê depois de 2000 anos de cristianismo? O que o cristianismo evoluiu ou regrediu? Não digo em número, não vamos falar em número, vamos falar em viver. Na questão de viver, o cristianismo acabou, cresceu, foi para muitos países, só que as pessoas começaram a crer, só que de maneira diferente do que era o intuito da primeira igreja, que tinha os apóstolos e discípulos, muito distorcido as palavras de Jesus, dos profetas também. Então as pessoas começaram a ter visões erradas da palavra de Deus, o que também gerou perseguição. Esse livro gerou também que as pessoas elas não quisessem mais saber, conhecer do que fala o livro. Isso acarretou em tanto problema que tem até uma passagem aqui da Bíblia, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqui é aquela parábola da viúva que falava com o juiz, mas o juiz não queria ouvir o caso dela. Só que de tanto ela insistir, ele acabou ouvindo ela. Então, indo do versículo 7 até 8, o encerramento de Jesus não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Voltando um pouco, ele está dizendo que depressa, né? Ele vai ter que, nos nossos olhos e nos olhos de Deus, ele vai ter que vir depressa, senão ele não vai achar fé na terra mais. Por quê? A fé está banalizada, né? Muito banal. Muito. E eu tenho outro versículo na Bíblia também, que não me recordo hoje, o capítulo nem versículo, que fala que ele abreviará os tempos. Porque senão ninguém salvaria. Ninguém, senão até os escolhidos se perderiam. Ou seja, da forma que nós estamos caminhando, reflexão, da forma que nós estamos caminhando, o evangelho, o cristianismo vai se acabar. Até porque ele já se acabou nas igrejas. Nas igrejas. Porque hoje em dia o palco, o púlpito está servindo de palco. Para as pessoas se divertirem, criarem vídeos para se distrair com isso. Aliás, nem mais palco. Tem até um escritor que ele chegou a falar uma vez: o que são as igrejas e os púlpitos? Senão o caixão de Deus. Misericórdia. É séria a palavra, né, irmãos? É de se refletir, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que vocês reflitam, né, Jonas? E vejam para onde que vocês estão indo. Para onde que nós estamos indo? Para onde que nós estamos indo? Que caminho nós estamos tomando?
né, em meio a tanta dificuldade que existe na Terra, porque é muita dificuldade para a pessoa servir a Deus, irmão. É muita coisa contra. E o mundo hoje é assim. Se você procura ser certo, você está errado para o mundo. E é isso que vai causar questionamento que resulta nos próprios elegidos possivelmente acabarem se perdendo se os tempos não forem abreviados. Se o tempo for E abreviado. sabe outro motivo também, irmão Fábio? Essas 5 crianças, elas são mal criadas, fora de controle e estão armadas. O que se precisa? Que chegue alguém com imponência, responsabilidade e que consiga acalmar elas. Quem poderá acalmar essas crianças? Tirando o próprio Cristo, só existe mais uma figura que conseguiria aparentemente resolver esses problemas. O próprio Anticristo, mencionado na Bíblia. E quando você vai no grego, o nome Anticristo, anti, não significa apenas alguém que é contra algo, mas também que além de ser contra, ele vai substituir. Já pensou? As pessoas vão tratar como se ele realmente fosse Deus, né? Ele vai vai sair a dominar. figura de Deus e vai entrar aquilo que vai substituir e todos vão acreditar que não vai fazer falta. Por quê? Porque ele é o cara do chega, né? Ele é aquele cara que chega assim e mete responsabilidade mesmo. E já chega O cara com mais chegando. presença. E coisa de nós se preocuparmos e ver para onde nós estamos caminhando, né? Não se corromper e agradecer a Deus por estar aqui com esse canal de pé até hoje. Não sei até quando vai continuar, né? E vamos agradecer as pessoas de casa. Para eles não deixar de se inscrever. Eu vi que nós ganhamos mais um inscrito, né? Eu quero agradecer a ele por ter confiado no que nós falamos aqui nesse vídeo, por ter ouvido, compartilhado, e que Deus abençoe vocês que não se inscreveram ainda, que vai assistir esse vídeo, ou que está assistindo nesse momento. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vocês, a família de vocês, né, Jonas? E Sim. você, Jonas, o que é que você tem a falar às pessoas de casa? Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Eu tenho certeza que algumas pessoas já chegaram arrepiadas nessa parte, já que a gente falou de uma coisa muito séria. Mas eu quero agradecer a todos os inscritos, todas as pessoas que compartilharam, estão dando apoio na gente desde o começo. Então, eu só quero falar uma última frase, que é: quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, eu passo para o irmão Jonathan, se ele quiser falar alguma coisa. Apenas quero agradecer que chegou até aqui. Pedir para, caso vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem para quem vocês acham que merece ouvir a palavra. Se inscrevam também, ative o sininho para saber quando chegar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau.